Olá, quinto ano! Vamos iniciar a nossa apostila de Geografia. O que nós vamos estudar? Brasil, redes e hierarquia urbana. Neste capítulo, nós vamos continuar os nossos estudos sobre o processo da urbanização das cidades brasileiras. Vamos analisar a formação e organização da rede urbana e o fluxo de pessoas, de mercadorias, de serviços e informações. Ok? Vamos virar a apostila na página 4 e vamos observar uma rede, né? Uma rede de cidades, tá? Observem como ela é formada. Observem que aqui na página 4 é uma interligação de cidades, né? Então, é uma cidade de tamanho diferente, ela está ligada ou conectada entre si, né? Então, a rede urbana brasileira é formada por um conjunto de cidades pequenas, grandes, médias, distribuídas pelo território. Essas cidades, elas estão interligadas por meio de vias de transporte, comunicação, mantendo entre si fluxos de pessoas, serviços, mercadorias e informações. Todas as cidades que compõem uma rede urbana têm uma ordem de importância de acordo com as suas funções que exercem. Em alguma delas, a função principal é o comércio, outras é atividade industrial, outras ainda desenvolvem administração turística, portuária, né? Então, cada cidade, ela é importante para as outras, formam uma rede. Mais funções uma cidade apresentar, mais importante e maior influência ela exercerá sobre as cidades, estabelecendo assim uma hierarquia urbana, tá? Então, nós das cidades pequenas vamos procurar shoppings, médicos, né? Sempre vamos depender de uma cidade maior que a nossa, tá ok? Então, ali pergunta: com a ajuda do professor, de um adulto, qual é a principal função desempenhada por sua cidade na organização da rede urbana? Nós comentamos, né, o município de Prudentópolis, a principal função é a turística, né, turística e religiosa, né, então ela se destaca nesses dois itens. E agora, quando a gente se destaca por uma outra cidade, Guarapuava, Curitiba, o que nós vamos buscar? Atendimento médico, educação, né? Como nós não temos muita faculdade aqui, comércio, tem gente que gosta de fazer compras, lazer, né? Shoppings, parques, né? E também se precisamos fazer uma viagem de avião, precisamos de aeroportos, né? Porque aqui não estamos aqui em nossa cidade, no nosso município, precisamos dos municípios vizinhos, né? Ali fala, marque verdadeiro para alternativa verdadeira e F para falso. Todas as cidades da rede urbana, eles estabelecem entre si um tipo de relação que depende da função que exerce? Sim, então, acontece essa relação e uma depende da outra. Próxima. As redes urbanas são formadas por cidades do mesmo tamanho, interligadas por vias de transporte e comunicação? Então, todos os municípios, eles não são do mesmo tamanho. Cada um tem o seu tamanho de município, né? Em geral, uma rede urbana, as cidades que oferecem maior diversidade e qualidade de serviços e influenciam as demais cidades em torno. Sim, né? Porque tem umas que têm mais opções de lazer, de médicos, de escola. E a última, a hierarquia urbana cria uma rede de ligações e influencia entre as cidades grandes, médias e pequenas. Correta. Então, a primeira está correta, a terceira e a quarta. Somente a segunda que está falsa, né? O que são metrópoles? Metrópoles, a maior cidade da hierarquia urbana é chamada de metrópole, a cidade-mãe.
uma cidade populosa, em torno do qual outras cidades vão crescendo, recorrendo à sua estrutura, uma vez que conta com uma grande variedade de estabelecimentos comerciais, serviços, universidades, empresas, né? E outros tipos de atividades, né? Então, a nossa próxima metrópole aqui é Curitiba, né? Porque é uma cidade grande. Existem no Brasil 12 metrópoles que se interligam e exercem influência sobre outros municípios localizados, até mesmo em unidades federativas diferentes. Observem aqui no mapa as metrópoles brasileiras e o número de municípios que são influenciadas sobre elas, né? Então, lá no mapa nós temos as 12 metrópoles, né? Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Maceió, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belém, né? Então, são as cidades maiores. E você sabia que São Paulo é uma grande metrópole nacional? A cidade exerce influência sobre municípios localizados nas unidades federativas de São Paulo, parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia e Acre. Aqui está o mapa com as suas 12 metrópoles que se interligam, né? Então, a nossa próxima metrópole daqui é Curitiba e ela atende 666 municípios. Na página 9, vocês vão ter uma atividade, aonde nós vamos pegar a região norte e vamos ver quais são as metrópoles da região norte e qual é o número de municípios influenciados por eles, ok? Então, a tia vai fazer no quadro, depois a tia tira uma foto. Mas vocês podem observar no mapa e fazer. Por exemplo, a primeira região é norte. Procurem lá no mapa quais são as metrópoles e o número de municípios influenciados, né? Então, na região norte tem a metrópole de Belém e a de Manaus. Em Belém, são 161 municípios influenciados. Em Manaus, são 72 municípios, né? Então, a tia vai tirar uma foto para vocês do quadro, para vocês terem. Mas vocês, só olhando ali ao lado, é muito fácil realizar essa atividade. Ok? A letra A diz assim: qual é a metrópole que influencia a maior quantidade de povos brasileiros, né, de municípios brasileiros? Em qual região ela está localizada, né? Então, ali a tia falou que São Paulo é a maior metrópole, né? E todos eles estão interligados. E ela localiza-se na região sudeste. Municípios localizados nas unidades federativas de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Observem lá na página 8, ali no Você Sabia, e podem pintar com o marca-texto porque é muito importante. Você reside em alguma metrópole, né? A tia não e vocês também não, né? Caso resida, registre o nome dela e a unidade federativa que... Agora, observe o mapa de Curitiba, né? A localização de Curitiba e de alguns municípios que são influenciadas por ela, né? Depois trace um traço na rede para representar a hierarquia urbana, né? Então, aqueles traço azul, vocês vão construir essa rede. Como é interligado, né? Então, Curitiba é uma metrópole da nossa região sul do Brasil. Ela exerce influência econômica, social e cultural em mais de 660 municípios localizados na unidade federativa do Paraná e Santa Catarina, somando mais de 16 milhões de pessoas que utilizam os bens e serviços oferecidos por esta cidade, né? Então, a maioria de nós utiliza a metrópole de Curitiba, né? Na página 10 vai falar assim, crescimento urbano e conurbação. O que quer dizer essa palavra conurbação? Conurbação é a união
entre as áreas urbanas de 2 ou mais municípios próximos, tá? Então, é como se fosse um casamento, um próximo do outro, é a união entre as áreas urbanas. Quando a cidade cresce muito, né, a população vai crescendo, ela passa a ocupar cada vez o espaço do município, expandindo-se para a periferia, né? O que é uma periferia? São as áreas mais afastadas do bairro centro da cidade. Então, observem aqui no mapa de São Paulo aquelas manchas vermelhas. Então, é o crescimento da mancha urbana. Como cresceu muito São Paulo, quase não há nada de área rural, somente área urbana. Observem aqui na página 12, num mapa, numa imagem tirada de satélite, as áreas urbanas e as áreas conurbadas, né? Entre 4 municípios da unidade federativa do Ceará, né? Então, lembrem lá, conurbação é a união entre as cidades, como elas estão interligadas, uma precisando da outra, uma ajudando a outra, né? Então, as cidades são Caucaia, Eusébio, Fortaleza e Maracaú. Agora, nós vamos acompanhar um texto. A capital amazonense ocupa a 7ª posição entre as cidades mais populosas do Brasil. Contudo, nos últimos anos, o crescimento desordenado fez com que os moradores sentissem na pele os problemas da infraestrutura, como dificuldade na mobilidade urbana, o déficit habitacional, falta de moradia, a falta de saneamento básico e até mesmo arborização precária. Como lembra o urbanista Claudemir Andrade, o plano diretor de Manaus prega que este crescimento deve ser contido para que os espaços urbanos já existentes sejam melhores aproveitados. Estamos crescendo cada vez mais longe, além da barreira da BR-174. O grande vetor do crescimento é a região norte, onde nos últimos 40 anos houve uma ocupação significativa, foi o que ele falou, né? Para o professor da Unidade Federal de Amazonas, Marcos Castro, a metrópole é um espaço de oportunidades, mas também de ilusões, para onde muitas pessoas vão em busca de inserção social e renda. Quando não se tem isso, o resultado são as ocupações irregulares que continuarão enquanto não se equilibrarem as disparidades sociais nas metrópoles, explicou ele, né? Então, esse crescimento desordenado, uns vão à procura de uma vida melhor, né? Falta de moradias, tudo são os problemas que essas grandes metrópoles encontram, né? Então, é um grande problema para cada metrópole, para cada cidade, esse crescimento desordenado, onde a mobilidade urbana, os espaços já são pequenos, né? E vai crescendo, essa população cresce muito e prejudica a cidade no seu crescimento. Aí que vão fazendo as periferias, né, que são as áreas mais afastadas do centro da cidade. Ok, meus amores? Na página 14, vamos ter a atividade para ver se entendemos o textinho, tá? Então, Manaus é a capital do Amazonas e é uma metrópole? Sim. Então, Manaus é a capital do Amazonas. À medida que a cidade cresce, torna-se necessário a ampliação da infraestrutura na educação, na saúde, no saneamento básico, vias de circulação? Sim. O texto apresenta um problema urbano decorrente do processo de conurbação? Não, porque ali não tem união entre nenhuma cidade, não estão interligadas, né? Então, não marca X. Os problemas urbanos da capital amazônica
amazonenses são decorrentes do processo de crescimento urbano ou crescimento da mancha urbana? Sim. E a última, as ocupações irregulares citadas no texto se referem às moradias construídas em bairros próximos do centro urbano de Manaus? Não, né? Então, agora, nós vamos para a página 15, nós vamos ter uma cruzada. Lembrem-se que para preencher uma cruzada, eu preciso utilizar letras caixa alta. Podem completar ali do lado da página 14 e completar a cruzada na página 15, ok? Letra A. A rede urbana é formada por um conjunto de cidades distribuídas pelo território. Essas cidades, elas estão interligadas e mantêm entre si fluxo de pessoas, serviços, mercadorias e informações. Então, é a rede. B. A hierarquia urbana é formada como as cidades, é a forma de como as cidades estão organizadas na rede urbana, tá? Letra C. A maior cidade da hierarquia é chamada de metrópole. O termo crescimento urbano está relacionado à expansão da área territorial urbana do município. Letra E. Esse processo geralmente está associado ao crescimento da cidade, que passa a ocupar cada vez mais o espaço do município, expandindo-se para a periferia. É a mancha urbana, lá em São Paulo, que a gente viu, né? Letra F. É a união entre as áreas urbanas de 2 ou mais municípios próximos. Conurbação. E agora, no espaço abaixo, vocês vão representar, por meio de um desenho, uma rede urbana e a hierarquia entre as cidades. Ok? Espero que realizem atividade, espero que tenham acompanhado a leitura, a complementação, o complemento, né? Completaram as atividades, não deixem de realizar as atividades, vocês sabem que tudo vale nota, tudo é valorizado, ok? Beijos, até logo, a tia vai tirar as fotos e já posta aqui para vocês. Beijão, quero ver as atividades feitas.